pode desativar o modo avião se o equipamento entrar. Bem-vindos a Buenos Aires. Agora vai dar certo, vai cair tudo. Oi, gente. Eu sou o Gabriel. E eu, o Flávio. E hoje nós vamos contar a nossa história. Sim, Como tudo começou vamos explicar um pouco da nossa relação. O pessoal tem perguntado bastante e a gente quer esclarecer algumas coisas, contar pra vocês. Exatamente, porque se você ainda não conhece a gente, acho legal você Conhecer. entrar no nosso Instagram, pelo menos no meu, e ver mais um pouco antes de iniciar esse vídeo, pra você entender um pouco do que acontece já. Então fala, como a gente se conheceu, Gabriel? Ai, muita história, cara. A gente tinha dado match no Tinder. Isso. Acho que todo mundo conhece o Tinder. Que em abril de 2018, ano passado. Então, foi em abril. Só que a gente não conversou. Exatamente. Deu match, a gente não trocou nenhuma mensagem. É. Daí foi no dia 27 de Junho de 2018, ano passado. Ano passado. Já Um faz dia, mais de um ano. faz mais de um ano. Um dia do Jogo do Brasil, na Copa do Mundo de 2018. Eu tava com um amigo no Shopping Frecaneca, que a gente foi no teatro. Daí depois a gente não tinha nada pra fazer. Eu tinha assistido o jogo com os amigos, eu tinha bebido, acho que eu bebi chopp. Eu nunca bebo, gente. Mas eu bebi, eu tava... Aí o que eu que tinha- isso muda? Eu entrei em outro aplicativo, que é o Grindr, que é um aplicativo de encontro gay. Mas aí eu abri o aplicativo e aí eu recebi é tipo um É- poke lá do Facebook. É tipo cutucar. É um tap. Eu recebi um tap. Meu, que eu dele. tava no shopping, na Paulista, e é próximo. Daí a gente conversou um pouco Exatamente. e a gente resolveu se encontrar. Daí eu fui até sua casa Exatamente. e foi aí que a gente ficou pela primeira vez. Exatamente. 27 de junho de 2018. É a nossa primeira data, nós temos 3 Data, datas. gravem, data 1. 27 de junho de 2018. São 3 no total, vamos lá. Exatamente. Daí depois que a gente ficou, a gente conversou acho que por mais alguns dias, mas... E aí no outro jogo do Brasil, logo no a outro jogo Copa é do uma Brasil, referência aqui, tá? A Copa uniu esse Que eu casal. acho que era dia 8 de julho, 7 de julho. É alguma coisa ao redor. É só ver. Quando o Brasil jogou e aquele dia que o Brasil perdeu. Ah, o dia que o Brasil perdeu, simples. Eu vi o jogo na casa de um amigo que mora. Eu moro de um lado da Paulista, ele mora de outro. Eu tava lá, e aí então para voltar para casa eu tinha que subir de volta para Paulista, cruzar para minha casa. Aí quando eu tô chegando na Paulista, pá! Ele Dou de cara com o Gabriel, me encontrou de com novo. outros amigos também. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu fui com meus amigos até a Decathlon, que é lá na Paulista, no Top Center. E eu continuei com os meus amigos, que a gente se uniu todo É, mundo. você E a gente foi pro lugar que eu mais gosto, acho que fica atrás da Paulista, que é a Praça Alexandre Guzmão. Isso. Que a gente apelidou de Praça dos Dos Cachorros, Cachorros. que é tipo um grupinho de amigos que nós temos. Na verdade. E aí, nesse meio tempo, eu tinha ido na Decathlon, acho que passei no Shopping Cidade também. Eu mandei mensagem pro Gabriel e aí ele falou, a gente tá aqui na praça, eu nem sabia. Cachorros. Ele falou Praça dos Cachorros. Eu falei, mas onde é isso? Aí eu moro até relativamente perto, mas eu falei, Praça Alexandre Guzmão, agora eu já sei qual é. Eu falei, é o caminho da minha casa, pra eu ir pra casa, né? Ele falou, então passa aqui. Aí eu passei lá. Daí a gente se encontrou e conversou um pouco. E novamente, ninguém tinha nada pra fazer, nada de mais importante. Daí a gente resolveu, eu e meus amigos, que era... Eu convidei eles pra dar uma passada lá em casa. Era eu, Tinha uns Gustavo, 3, 4 o pessoas. Samuel. O João. Era isso. O Samuel, Foi- o Gustavo, o João, você e... Era tipo mais 3 amigos. Daí a gente resolveu ir pra lá, daí a gente ficou escutando música, bebendo. bebendo um pouquinho e aí foi dar meia-noite, eles tinham que pegar metrô. E aí eu dei carona pra eles 4 que estavam lá, o Gabriel e os 3 amigos, até o metrô. Foi isso.
Daí depois disso, acho que a gente conversou mais e A gente acabou... acabou que o Flávio ficou muito próximo de todos os meus amigos. Sim, Muito próximo, tipo, em pouco tempo a gente virou um grupo que tava todo mundo junto. verdade. Como foi o terceiro encontro? Foi aquele dia da Praça dos Cachorros novamente. Que você tava com Sim. vários amigos e a gente foi passear pela Paulista. Era um domingo, porque a Paulista é aberta para o pedestre. Sim. Então a Paulista fica uma praça pública. Aí eu encontrei eles na Praça dos Cachorros, lembra? Vários amigos que eu não conhecia, outros amigos do Gabriel. A gente foi Alguns dar eu não uma... deveria ter conhecido. A gente foi dar um rolê na Paulista aberta, tirar foto e tal. Acabou que o Flávio virou amigo dos meus amigos Aí, e a gente é. virou uma rodinha de amigo. Exatamente. Então antes da gente começar um namoro e chegar onde nós estamos Exatamente. agora, a gente era muito amigo. Muito amigo. E depois de... A gente ficava, É. mas a gente era amigo e não tinha nada compromissado. a gente chegou a estabelecer uma amizade colorida. Mas amizade colorida. Daí, tanto que ele chegou a ficar com amigos meus Exatamente. e eu com amigos seus. Sim. E a gente tinha uma amizade colorida, tipo, era super legal. Era super legal. Mas agora é melhor. Peraí, vamos esclarecer. Data 1, a gente já falou, 27 27 de de junho junho era a nossa data 1. 2018. O mês de julho foi o mês que a gente tava muito amigo, essa amizade colorida e tal. Mas aí teve um pequeno momento que a gente se afastou um pouco mais, e aí a gente se viu menos. E aí um desses amigos, ele acabou me chamando para sair um dia à noite, acho que um sábado. Não sei se era, acho que provavelmente era um sábado à noite. O P, né? O P. Ele chamou a gente, mas ele chamou o Gabriel também. Mas eu fui chamado pelo Pedro. E aí a gente se encontrou num final de sábado à noite, e a gente ficou, e eu acabei encontrando o Gabriel, né, porque o Pedro chamou ele, e a gente não conseguiu estar juntos e não ficar juntos. A gente ficou super junto aquela noite, passamos uma madrugada assim, tipo até 3 horas da manhã na rua ali, pela Paulista e tal, e a gente se reconectou. A gente chama essa data, que foi em agosto, dia 19, né? 19 de agosto de 2018, data 2. Porque é a data que a gente se reaproximou. Mas depois daí a gente realmente começou a ficar e a gente começou a sair meio que toda semana. Não era um relacionamento compromissado, mas já era vamos chamar assim, de um ficar mais sério, né? Realmente ficar. E aí toda oportunidade, todo final de semana, a gente procurava se encontrar. Certo? Uhum. Só que eu tava numa vibe da minha vida que eu, sei lá... Não, aí, vamos falar. Eu tava no último dia... Diferença de idade, eu, pela experiência que eu tenho, em geral eu saio com caras mais novos, eu falei, eu não vou forçar a barra, a vibe dele é outra, ele tava no último ano do ensino médio, cheio de expectativas, então eu falei, vamos ficar saindo e não vou propor nada, deixa rolar. Mas você sempre gostou de mim. Mas eu fui gostando muito dele, quer dizer, eu gostei desde o começo, e eu ia gostando cada vez mais, eu fui me acostumando a toda hora sair com ele, e eu tava ficando só com ele, e aí eu comecei realmente a me apaixonar. E aí evoluiu, de agosto até dezembro, foram 4 meses nessa vibe. O problema era eu, na verdade. Ele tava mais inseguro e eu também não queria pressionar. Não é que eu tava insegura, é que eu, sei lá. É porque isso é questão da idade mesmo, a pessoa pergunta muito da idade. Aí, claro, quando você é muito novo... Eu tava sendo meio otário. Daí depois, quando eu entendi as coisas, eu fiquei tipo... Não, é uma questão de experiência, é uma questão de... É normal, acontece. do estágio da maturidade, né? É natural. E eu, como eu falei, não queria pressionar, mas eu não pressionava, mas eu acabava insistindo naquela situação, né? Aí eu lembro muito bem o meu aniversário, né? Eu faço aniversário em outubro. No meu aniversário, pra mim, é como se eu já estivesse namorando, embora a gente não tivesse conversado. Aí na hora de cantar parabéns, tinha vários amigos meus, eu chamei o Gabriel pra estar ao meu lado no parabéns, né? E aí ele teve
um negócio. Eu tive um surto. Ele surtou, porque ele falou, nossa, mas Eu fui pro... por que eu, né? Eu fui pro outro cômodo com os meus amigos e eu só faltei ter um surto. Porque, tipo, sei lá, com as minhas experiências nos outros relacionamentos, nunca foi assim, tipo, homem mais velho... Ah, a gente precisa falar sobre isso. Tipo, eu me relaciono com homem mais velho. Geralmente, sei lá, com as minhas experiências, é difícil alguém te colocar em um patamar desse, sabe? Minhas experiências não foram tão boas. Tipo, e do nada, uma pessoa como o Flávio, que pra mim era, tipo, tudo. Você é muito incrível, de verdade. E ele me colocou do lado dele, no aniversário dele, e eu fiquei tipo, nossa, o que eu tô fazendo aqui, tipo... Mas pra mim isso era mal natural, porque a gente tava ficando e eu considerava ele quase meu namorado. Então Não, você considerava o seu namorado. Porque nesse dia, de manhã, alguém perguntou, você tá alguém ligou namorando, pra você né? pra dar feliz aniversário. Você tá namorando? E Eu viu falei, foto tô. nossa e perguntou se você tava namorando. Você falou, tô. Daí eu do outro lado da cama eu virei assim, tipo, tá? Com quem? Com O quem? quê? Então, Nossa, eu esse vou ter período teve essa divergência, essa dissonância. Mas depois foi tudo melhorando. Teve esse desbalanceamento entre a gente e isso acabou dando uns choques, né? Porque teve uns momentos que eu fiquei mal, mas aí eu superei. Aí teve um momento que foi o famoso ou vai ou racha, porque aí eu conversei com ele, isso foi ainda por telefone, né? E aí ele falou, não, mas eu tô noutra vibe, e eu já tava nessa vibe de considerar que eu tava namorando. Aí eu fiquei meio mal, mas aí no dia seguinte eu liguei pra ele, enfim, a gente conversou, falei, Gabriel, fica tranquilo. Não, eu tem mais. Eu já tô Porque noutra. o Flávio... Eu também já... Fala. Ele teve o maior surto, Então, foi nesse falando, nossa, eu dia. gosto muito de você e tal, um monte de coisa. Daí eu... Não, tipo, nós somos só amigos, lembre disso. Nossa, daí ele surtou. Ficou Quando super falou, mal. eu fiquei mal. Daí, no dia seguinte, de manhã, ele... está tudo bem. Já melhorei. Daí você tava no aplicativo, já conversando com os meus amigos. Daí, tipo, porque... Aí eu baixei porque, no ó, aplicativo. porque eu conheço muita gente. E também, por causa que as pessoas me seguem no Instagram e tal, me conhecem a gente. Então, o Flávio entrou no aplicativo. Uns 3 meninos vieram me mandar mensagem no mesmo horário. Tipo, nossa, eu vi o seu marido, o que tá acontecendo? Deu, gente, relaxa, Calma. a gente não tem nenhum compromisso, conversa com ele. Nossa, Mas teve um aqueles surto. dias eu surtei, mas aí eu fui do 8 pro 80, porque eu tava mal, mas aí é uma questão da maturidade, da idade. Na hora que eu vi, falei, não, Flávio, ele é muito novo, tal, não adianta insistir. Isso vai, pra mim, né, eu vou me machucar. Por isso que logo depois eu falei, não, Gabriel, fica tranquilo, já passou. E eu já tinha virado a chavinha, mas claro que era uma tentativa. E só que aí quando eu falei isso pra ele, minha impressão é que opa. E aí passou uns dias, né, acho que logo depois, assim, ele me chamou pra conversar pessoalmente, não foi nem por telefone. Porque a eu gente marcou um colocar... encontro. Eu resolvi colocar minhas ideias no lugar, sabe? Daí eu passei um dia sozinho, tanto é que eu fui pra Paulista, daí eu almocei lá, depois eu fui no cinema sozinho. E depois disso eu chamei ele pra tomar um café e a gente conversou. Daí eu falei que eu Ele não sentia toma por ele. café, não era café não, porque ele não toma Eu não lembro o que eu tomei, acho que Você foi não tomou refrigerante, mas você tomou café. Eu adoro café, Eu ele odeio não. café. É um problema, a gente toda hora vai tomar café. Mas Eu não é um tomo problema, café, nossa, ele tem que nossa. tomar um frappuccino ou tem que tomar um refrigerante. Só que eu não me sentia muito seguro e, poxa, eu nunca tinha sentido algo assim por alguém e foi contribuído, sabe? Pra mim era muito surreal tudo que tava acontecendo. Mas aí, Daí depois- desse dia, ele se reabriu a uma oportunidade de a gente ter algo mais sério. Eu falei que... E aí eu também, que eu já tinha desencanado, falei, não se preocupa. Aí eu também, voltei, né? Daí eu falei pra ele que Vai. eu super gostaria de namorar ele e que a gente se dava super bem, eu gostava muito disso. Mas eu ainda não tava... Preparado eu não tava 100%. preparado. E Daí eu falei pra ele, eu gostaria de começar a namorar quando eu tivesse 100% preparado. Pra, sei lá, pra não fazer mal pro Mas a outro. conversa, dialogar sempre é muito bom. A conversa foi ótima, porque fez bem pra ele e pra mim. E aí que é um pouco da minha vibe, né?
que eu nunca ponho a pressão, eu falei, não, fica tranquilo, a gente vai tentando mas o que não pode é negar o que eu ficava meio chateado é que ele parecia negar o que estava acontecendo entre a gente, como se a gente fosse meros amigos. Mas no começo era amizade. Sim, mas eu não sentia mais como amizade, e aí essa conversa foi um momento de convergência. É muito bom conversar. Conversa. Então, a gente teve a data 1, 27 de junho de 18. Data 2, 19 de agosto de 18. Essa conversa foi ao redor de novembro, metade de novembro. Fez com que a gente chegasse em dezembro, aí vamos dizer, na data 12 de 12 de 2018. Ele, por WhatsApp, a coisa evoluiu bem depois daquela conversa. E como eu falei, a coisa começou a convergir. Dia 12, ele, no WhatsApp, namora comigo? E eu, Onde? sim. Era tipo de manhã. Daí ele aceitou. Exatamente. E depois daí, meio que não mudou muito, porque a gente já namorava. Já tava. Só não tinha compromisso, a gente saía toda semana. Acho que eu ia pra sua casa quinta-feira. Quinta e Não, voltava sexta-feira, terça. depois da escola. Eu já ia pra casa dele. E voltava terça-feira. Daí eu segunda. voltava, tipo. Depois Ou da segunda escola, de manhã pra ele. quando eu tinha que ir pra escola. Não Só tinha pra ir pra pra escola, escola. quando tinha aula. Eu já tava entrando em férias. Quando eu entrei em férias, eu acho que eu ficava meio que a semana toda. Exatamente. Porque eu morava com a minha avó. Fala. Vamos contextualizar tudo isso. Então, explica isso. Vamos lá. Um detalhe, eu já há muitos anos eu moro sozinho e no Eu tinha falado passado, a cidade. 47, Ele tem 47 aninhos 18. e eu tenho 18 anos. Então, eu até ia explicar, eu tenho 47 feitos no ano passado, esse ano eu faço 48, em outubro, e ele fez 18 em dezembro. Então, quando a gente se conheceu, ele não tinha 18. Ele não tinha 18 ainda, mas ele fez 18 10 dias depois da data 3. A data do pedido de namoro, que foi dia 12 de 12 de 2018. Dia 22 de 12 de 2018 ele completou os 18 anos, porque ele é do ano 2000. Exatamente. E ele morava naquela época com a avó, né? Eu morava com a minha avó, porque... Vamos lá, vocês perguntaram muito sobre isso também. Sobre a relação com a família. Como que eu falo sobre tudo isso? É muito complexo. Resumo. Mas tá, Poder de síntese. Vamos lá. Minha família descobriu que eu era gay quando eu tinha, acho que, 15 anos. Que minha mãe acabou vendo no meu celular. Eu tinha um grupo com meus amigos, que também gostam de pessoas mais velhas, e a gente tava falando sobre isso e tinha foto de alguns caras mais velhos. Mas nessa época a gente nem tinha contato com ninguém. Daí minha mãe viu tudo isso e ficou muito brava, porque minha família sempre foi muito religiosa. Daí, depois disso, eu fiquei sem celular e minha vida meio que ficou um inferno. Tipo, aconteceu muita coisa na minha vida. Eu conto tudo. Resume, não precisa dar detalhe. Tá, aconteceu muita coisa na minha vida. Qualquer coisa eu crio um vídeo à parte, porque, tipo, é muito pesado o que aconteceu. Só pra ajudar, eu acho que o Gabriel ele viveu, então, realmente um preconceito dentro de casa, com religiosidade e outros aspectos. Ele sofreu muito, aí ele acabou saindo de casa, né? Daí... Com 15, 16 anos, Tá. quer dizer. Depois disso, que descobriu que eu era gay e aconteceu tudo isso, foi muito complicado, porque eu tive... Começou a acontecer muita coisa na minha vida. Tá, vou tentar explicar. É meio complicado, mas vamos lá. Como que eu falo? Eu vou Sei chorar. que você quer expressar. Não sei. Não, resume, você saiu, ele acabou saindo de casa, teve Não, que mas sair de resumir, casa. acho que é legal contar. Não, mas tem que ser resumido. Ele saiu de casa, foi morar com a avó, né? Eu fugi de casa, Ele fugiu, porque, ele saiu tipo, a por questão da conta homofobia... própria. A questão da homofobia era tão grande que, tipo, eu simplesmente não aguentava mais, sabe? Ai, meu Deus, eu conto isso? Eu vou contar, tipo, poxa, minha história. Conta. Eu fui, tipo, eu meio que era espancado diariamente.
E por familiar meu, que não é tão familiar. Não vou entrar em detalhes, já passou. Mas eu tive que fugir de casa e eu simplesmente combinei com uns amigos da minha escola. Eu expliquei a situação, tanto é que eu faltava muito, porque eu não conseguia simplesmente levantar e ir pra escola. De todo o sofrimento que eu passava, sabe? Era, tipo, muito complicado mesmo. Daí eu combinei, eu falei que eu precisava de ajuda pra fugir de casa. Daí eles conversaram com o João, que é o meu melhor amigo, e explicou a situação, pra ele, porque depois que minha mãe descobriu, a gente mudou de casa, daí eu tive que mudar, sair do meu colégio, e muita coisa aconteceu. Daí a minha amiga, depois que eu falei com ela, minha amiga chamou esse meu amigo, explicou toda a situação, e no dia seguinte eu acordei cedo pra ir pra escola, mas já tava tudo pronto. Eu já tinha um plano na minha mente. Eu tirei todos os meus materiais e guardei, eu escondi pra ninguém saber o que estava acontecendo da minha casa, e coloquei roupa. As roupas que eu achava necessário. Depois disso, eu fui pra escola, normal. Só que depois da escola eu não voltei pra casa. Eu simplesmente fugi pra casa da minha avó. E eu não voltei mais. Não, na verdade eu não fui pra casa da minha avó. Eu já tinha conversado com esse meu amigo, João. E eu combinei com ele de se encontrar. Então depois eu fui e me encontrei com ele. Eu expliquei tudo o que estava acontecendo. Daí eu dormi na casa dele, falei com a mãe dele. A gente ia falar com a polícia e um monte de coisa, mas nem rolou. Sei lá, eu tinha acho que 17 anos. Não, eu tinha 16 anos. 16. Eu tinha 16 anos e, poxa, e eu não sabia muito como lidar com a situação. Então, eu simplesmente pedi opinião pra família dele e tal. E eu ia fugir pro Rio. Que eu tenho família no Rio lá. Mas acabou que sei lá, eu fui pra casa do meu amigo, eles conversaram comigo e resolveram conversar com minha avó. Eu achei que ia estar todo mundo interligado contra mim, mas a minha avó super me acolheu e entendeu tudo que estava acontecendo, porque minha família não sabia do que estava acontecendo. Daí depois disso, uma outra parte da minha família se uniu, meus tios, a minha avó, a gente foi, meu pai também, que não mora com a minha mãe. Mora minha mãe e meu padrasto. Aí que tá. Daí todo mundo se uniu, eu cheguei aí no IML pra constatar todos os meus ferimentos e tudo que tava acontecendo. É sério, gente, é muito pesado. Tudo que aconteceu, tipo, nem sempre foi fácil assim e tão bonitinho quanto vocês veem no Instagram. É muito pesado. Depois disso, eu fui melhorando e eu voltei à minha rotina. Não voltei a morar com a minha mãe, mas hoje acho que tá tudo bem. Tipo, eu fui entendendo tudo que acontece comigo e eu me aceitei, acho que eu sempre me aceitei. E depois disso foi tudo bem, eu consegui levar a minha vida. Um detalhe é que eu conheço a família dele, não pessoalmente, mas já conversei, né, com vários familiares dele, que sabem que eu existo e aceitam nossa relação, não é? Então, assim, por incrível que pareça, depois desses momentos tão ruins, hoje está tudo estabilizado, né? Hoje é tudo bem. A gente não se conheceu pessoalmente ainda, mas a gente não. já tem uma relação que eu tipo, acho muito positivo. Isso pra mim é bom, pra ele é bom. Depois pra de eles, tudo o que aconteceu, detalhe, hoje né? eles aceitam. Desde o começo desse apoiam. ano, né? Do começo desse ano, o Gabriel terminou o ensino médio e ele entrou na faculdade ali na região da Paulista, que é perto de onde eu moro. Então aí acabou calhando. Foi depois disso que a gente resolveu morar junto. Ele começou a dormir em casa para ir para a faculdade, porque é perto, e então acaba morando junto porque facilita tudo. A gente nunca falou, vamos morar junto, não vamos morar junto. Exatamente, isso nunca aconteceu. Foi acontecendo. Quando a gente viu, a gente estava morando junto. E é bom. Mas ele tem não tem nenhum problema. A avó dele, que acolheu ele no passado e ainda acolheria ele hoje, quer dizer, ele tem a família, a casa dele, mas hoje a gente compartilha. Aí falando de mim, quer dizer, eu moro há 20 anos que eu moro sozinho, eu morava com minha família, com meus pais, os meus pais moram perto de mim também, no mesmo bairro,
Eu também tenho uma família diferente da dele. É uma família que meus pais são casados há 50 anos, eu tenho 2 irmãos. E aí também, eu sou de outra geração, então quando o famoso sair do armário aconteceu para mim, não com 18 anos, com 16, com 15, aconteceu para mim quando eu tinha mais ou menos 27, 28 anos. A minha família, no começo, dá aquele choque, mas acolheram bem, quer dizer, eles são... Nunca tive nenhum problema maior, mas sempre tem aquele choque cultural, né? Ainda mais isso eu tô falando de 20 anos atrás. Hoje é mais diferente, hoje é um pouco mais... na sociedade, acho que a coisa está um pouco mais aceita e conhecida, né? Tem muitas experiências reveladas, e no passado não tinha. No passado era muito mais raro, você tinha muito mais medo, era algo muito mais enrustido mesmo, né? Era um gueto. Então eu vivi momentos diferentes, mas com a minha família eu nunca tive nenhum problema. E hoje o Gabriel pessoalmente conhece minha família, meus irmãos, meus pais, cunhadas, E todo mundo primos, sai junto. e ele compartilha então da vida social com a minha família, da vida familiar e da minha vida social também com amigos, etc. A gente vai junto pra todos os lugares e a minha família conversa com ele e a família dele conversa comigo. A gente, quando você tava viajando, eu saí com Exatamente. seu irmão. Com meus pais. A gente Quando eu fui viajar, meus Verdade. pais levaram ele para casa de um dos meus irmãos. Ele gente saiu ficou com o meu todo outro junto. irmão. Você saiu para jantar com o meu outro irmão e a namorada dele. Então, enfim, tá tudo assim. tá tudo interligado e é tudo muito bom. A gente não tem problema nessa questão, tipo, Não. em amigo e familiar. Não tem. Então, foi uma das coisas que tem se perguntado, né? Sobre a aceitação da família. Então, o Gabriel teve problemas no passado com a família dele em relação a ele, mas hoje é um momento muito diferente, que a coisa evoluiu, eu tô aceito, ele tá aceito, eu tô aceito, a minha família também, é tudo aberto e tudo funciona bem. Claro que, assim, minha opinião pessoal, eu acho que apesar da sociedade estar muito mais hoje receptiva, ainda existe estranhamento, né? Estranhamento quando é casal homoafetivo e ainda tem estranhamento de diferença de idade. Mesmo no mundo heterossexual, quando você tem uma menina nova e um cara mais velho, ou até o contrário, você tem mulheres mais velhas com garotos, existe um estranhamento, sempre existe muito preconceito, né? E achar que tudo isso é por causa de dinheiro, muitas vezes, né? Interesse, e na nossa relação não tem nada disso. Nossa relação nunca foi pautada Olha. por nenhum interesse, por nada material, né? Nosso amor é verdadeiro. Nosso amor é real, né? Nosso amor As pessoas têm muito de ficar julgando, porque as mesmas pessoas que falam, o amor não tem gênero e tal, é as pessoas que julgam por causa da diferença de idade. Então, poxa, você fala que o amor não tem gênero, o amor não tem nada, e você vê duas pessoas com uma idade diferente e fica julgando, tudo bom. Mas a gente não passa por isso. O pior As de pessoas tudo... têm um certo questionamento. Às vezes as pessoas falam, nossa, pai e filho. Mas as pessoas... esse negócio sei de lá. pai e filho, porque obviamente eu tenho idade para ser pai dele, mas sei lá, dada a idade fértil, alguém tem idade para ser pai, com 13 anos você pode ter um filho. Exatamente. Então, Então, eu poderia ter um filho já, ele podia ter um filho. eu poderia ser pai. Obviamente eu podia ser pai dele, mas tem lugares que até acham que eu sou... Tem um detalhe, o Gabriel tem 18 anos, mas ele parece mais novo, né? Eu pareço muito mais Então, nesse sentido, o estranhamento é até maior. Até algumas situações que a gente enfrenta, vários lugares que a gente foi em show, em bar, não deixam ele entrar, ou falar, você não vai poder consumir álcool porque você é menor. A gente tem que explicar que ele não é menor. Ontem a gente foi num bar que fala, aqui não aceitamos menores. Eu falei, mas ele não é tem que mostrar o menor. meu RG 2 vezes. Tem que mostrar o RG e tal. Mas Fica enfim. aparente ser mais novo.
Mas enfim, Ele aparenta ser mais novo. na rua nunca aconteceu da gente alguém falar alguma coisa pra gente, ou até mesmo olhares. Eu acho que, tipo, eu pelo menos não lembro de algo assim. Só muito tem- difícil. Tipo, a diferença de idade não é um problema pra gente, e eu acredito que o amor não tem idade, não tem gênero, não tem nada, sabe? Não, a falsidade da É sociedade muito mais, é um sentimento. é porque a Siri que participar da conversa, a falsidade da sociedade é porque você tem casais da mesma idade e sexuais, que seria o padrão, que se dão muito mal, que um trai o outro, que tem milhões de problemas, e é tudo acobertado. Então, E as pessoas esses acham- casais teoricamente perfeitos, tá tudo errado, e aí quando você tem uma diferença de idade, As pessoas ou uma veem afetividade, isso não pode. Gente, tem vários problemas aí Por que quê? vocês estão problematizando por causa da diferença de idade, sabe? Sendo que, poxa, tem um O monte que de você coisa tem aí. de casal padrão Fazendo- tradicional, que tá tudo A família. desmontado, Como é a família? A família padrão brasileira? Como é que fala? família padrão brasileira, família quatrocentona. Gente. Então, Acho que as coisas vão muito além disso, entende? E a gente se ama e ninguém vai impedir o nosso relacionamento e nem nada do tipo, sabe? As pessoas, acho que a coisa que mais aparece no Instagram e tudo mais é as pessoas falando sobre a questão do relacionamento sugar. o sugar. Então, eu falei até, interesse, né? O dinheiro. Tem essa questão. O homem mais velho que paga coisas pra pessoa mais nova. Porque isso tem sugar daddy que se fala, é pra relação hétero ou relação homoafetiva. Então, claro que existe isso no mundo. Não, gente, é algo Deliberadamente. tipo, porra, Mas não tem nada a ver com a gente. você quer fazer. Porra, cada um Eu faz até o que posso quer. pagar alguma Não, coisa pera, pra ele. Começando por aí. Cada um Mas- faz o que quer. Sim. Mas. E. Meio que o Flávio é um daddy por causa da idade. Então a gente tem essa diferença. Tanto é que você entra nos aplicativos, tem lá daddy, bear, tem um monte de classificações. Então ele Labels. entra nessa classificação. Essa é sempre a explicação que eu dou para as pessoas que perguntam pra mim. Mas não entra, porque o nosso relacionamento não é um relacionamento sugar. Um relacionamento sugar, se você dá uma pesquisada, é meio que uma troca de interesses. Exatamente. Então ele meio que me paga e eu, sei lá, Por sexo, por alguma É. coisa. é meio que isso. E não é esse. O nosso relacionamento não é pautado nisso, sabe? Então não tem nada a Não. ver. Tem algumas perguntas. Tá, A as gente já perguntas. falou sobre tudo. Vocês lidam com as pessoas fúteis geralmente que criticam por ele ser mais velho? Já falamos. Já falamos sobre tudo isso, vamos lá. Tem muita pergunta, só que. Não sei. Qual foi a primeira coisa que gostaram um do outro? Não sei. Isso é difícil de falar. Não sei. Quando eu conheci o Gabriel, eu gostei. Gostei do jeito dele, eu gostei. É que difícil. eu percebi que você era uma pessoa muito diferente das outras que eu já tinha conhecido. Porque você era super divertido, você se dava super bem com os meus amigos, você não tinha vergonha de Eu me dou bem com todas as sair na idades, rua com comigo todo. e ficar com junto, tudo. sabe? Eu me dou bem com as pessoas. Eu tinha um apelido, sabe o que eu falo aqui? Quando eu era garoto, eu participei de um grupo escoteiro, tal, uma coisa assim. Aí a gente fazia acampamento, a gente viajava. Aí teve um momento lá que, aquelas coisas, que aí tinha o Mr. ou Miss, sei lá, sabe, Miss Universo, aquelas coisas. Eu era o Mister, né, porque Miss não faz sentido. Mas eu ganhei a faixa de Mr. Legal. Então eu tenho essa característica de ser muito legal com as pessoas, seja qual for a idade, enfim, eu sou uma pessoa assim. Ok, você é legal. Eu sou o Mr. Legal. Ok, gente, ele é legal. Agora eu vou te chamar de Mr. Legal. Mr. Legal. Quem é o mais ciumento? Eu. Este aqui. Eu sou Não, ciumento. eu não sou ciumento. Ele é um pouquinho só, também não é muito não. Mas é do tipo, se ele ficar falando de outros caras e tal, não sei o que, eu dou risada junto. Mas agora se eu falar um A de alguém, se eu eu já... filho Nossa. fala um A, Eu nasce. fico tipo, mas como assim? Vai lá com ele. Ele já fica... É porque eu sou traumatizado por causa dos meus relacionamentos anteriores. Mas não tem um ciúme... É um ciúme meio que...
A gente de é fachada. muito... O nosso relacionamento é muito bom e é forte, sabe? Então, acho que nada vai ferir esse relacionamento e nós somos muito fiel um ao outro. Então, não tem por que a gente ter ciúmes, mas eu Ciúmes sou um em pouco geral é ciumento. uma característica que tem a ver com a insegurança das pessoas, Eu sou um pouco delas inseguro próprias e do relacionamento. Então, nessa questão. não há problema. Mas é porque eu sou traumatizado, então é águas A passadas. experiência vai mudar. Enfim, O que mais perguntam? um sonho que querem realizar juntos. Um sonho? Ah, Um sonho que a gente quer realizar juntos. A gente quer desbravar o mundo, sim. não? É isso. Sim. E a gente quer ter um cachorrinho, A gente quer ter um cachorro. o Van Dog. E também um filho, a gente fala sempre. Né? Ah, verdade. Isso é um sonho. A gente fala sobre ter um filho, mas isso mais Demanda futuramente quando terminar a que faculdade. a coisa amadureça, né? O Mas a cachorro gente é pensa a assim. primeira coisa, o ano passado, até antes de namorar, né? A gente falava do cachorro. Cachorro, era cachorro. A Praça dos Cachorros, né? Que é o nosso lugar Nosso que a gente lugar. se encontrou as primeiras vezes e virou uma coisa ícone, assim. Então, o cachorro é um sonho, o filho ainda vai ter que amadurecer, né? Um conselho para as manas que gostam de pessoas mais velhas. Então, fala com ele aqui. Eu acho que... Ai, não sei. Eu acho que, sei lá, você tem que seguir o seu coração. Eu acho que, agora falando eu do meu ponto de vista, tem que esquecer as diferenças, idade, gênero e tudo. São dois seres humanos, né? Tem que humanizar a relação. Então, são duas tem que- pessoas, porque pode ter problema entre duas pessoas de idade diferente, pode ter problema entre duas pessoas da mesma idade. Isso vai muito da personalidade, do jeito de lidar com as coisas. Então tem que lidar da maneira como o Gabriel falou, natural. E o que importa é o amor, não é mesmo? E lida como se fosse algo natural, porque é algo natural. Tipo, poxa, o que vai diferenciar o que vai mudar a questão da diferença de idade? Então, é algo natural. Então fica tranquilo. Sucesso. Sucesso. E aí? Acho que é isso. Acho que é isso, gente. Acho que a gente contou tudo. Tinha muita. É sério, tinha muita pergunta. Muita pergunta. Aí, o que você tá fazendo? Pra poder parar o vídeo. Relaxa. Tinha muita pergunta, mas a gente resolveu juntar tudo e acho que o vídeo ficou muito grande. Tipo, 44 45. minutos. Mas Mas é isso. ele faz rádio, TV, internet. Ele vai editar porque ele é o mestre Não tem o nisso. que editar, vai ser 45 minutos. Não, ele vai editar. Não, eu vou editar o quê? Não adianta. Ele vai pôr lá escrito @mallet, @Flávio Chaves. Tá, mas o que isso tem a ver com a duração? Tô brincando. Oh, Deus. Ai. Enfim, gente, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais Da alguma próxima pergunta, vez eu vou estar com mais cabelo, que eu vou fazer um implante, né? por favor. Ou eu te dou o cabelo. Vou implantar o dele no meu. Se vocês tiverem mais perguntas, deixa no comentário. Eu vou deixar o nosso Instagram, o meu aqui. Aponta onde vai estar o seu. E o meu aqui. Exatamente. E segue a gente no Instagram. Eu não sei se eu vou postar mais vídeo nesse canal. Follow us. Sei lá. Mas se inscreve no canal também. Se tiver alguma... O canal não tá aqui, o canal tá aqui. Se tiver mais alguma pergunta, deixa aí nos comentários. E Isso aí. é isso. Pá!